Muito bem, então vamos para a resolução de um problema utilizando as ferramentas da geometria descritiva. No setor de protótipos, deseja-se produzir no mínimo 2 semeadoras, que vamos designar pela variável x, e 5 tratores, que vamos designar pela variável y em um mês. Então, caracterizamos aqui. O x, o número correspondente de semeadoras, deverá ser maior ou igual a 2 e o número de tratores maior ou igual a 5. O número de engrenagens para cada semeadora é de 5. Para o trator, 8. Então, podemos caracterizar uma função z para engrenagem. Então, 5 vezes x, 5 vezes o número de semeadoras que serão produzidas, mais 8 vezes o número de tratores que será produzido. O número total de engrenagens deverá ser menor que 100, ou seja, a indústria ela tem no máximo 100 engrenagens que será caracterizada, será distribuída para os tratores e para as semeadoras. O tempo ficará inferior a 170 horas, para cada semeadora é 5 horas, então 5 vezes x, mais 15 vezes y. O y corresponde ao número de tratores, então 15 vezes um número de tratores que será caracterizado. O lucro para cada semeadora é 25, então z do lucro, 25 vezes x, que é o número de semeadoras, mais 50 vezes y, que é 50 vezes o número de tratores que será produzido. Qual o lucro máximo? Então, queremos obter o lucro máximo para otimizar os nossos recursos. Então, vamos caracterizar aqui as projeções em um primeiro momento. Primeiro, vamos designar a caracterização da restrição do número mínimo que temos que ter de semeadoras e tratores. Então, semeadoras, tá? No mínimo 2, então vamos restringir para o valor 2. Então, aqui uma distância de 2 unidades em x e o valor de 5 unidades em y, ok? Então, a nossa restrição ficará valores acima de 2, para a direita no caso, e os valores acima de 5. Então, restringimos estes valores que podemos designar aqui em azul estas restrições. Bom, que estabelece 5x mais 8y. Então, para caracterizarmos o plano, podemos individualizar um plano por 3 pontos não colineares. Então, vamos representar este plano a partir das suas projeções. Então, vamos designar o primeiro ponto, valor 0 para x e 0 para y. Com isso, vamos ter um ponto 0 para z. Então, vamos designar aqui este ponto como sendo o valor 0 para z. Tá? Então, temos o primeiro ponto. Então, os valores altimétricos vamos inserir com um valor numérico. Vamos atribuir um segundo ponto arbitrário, 0 para x. Podemos caracterizar 1 para x e 0 para y. Então, 1 para x, 5 vezes 1, valor 5. E 0 para y. Então, marcamos aqui o segundo ponto. Então, esse segundo ponto que vamos marcar, marcamos o valor de 1 unidade para x, 0 para y, então o valor de z será um valor 5. Depois, o que vamos marcar? O ponto para, vamos considerar x0 e y1. Então, quando marcamos o valor de 1 unidade para y, tá? O valor de x vamos considerar 0, então outro ponto em z será o valor de cota 8. Então, caracterizamos aqui esses 3 pontos do plano que corresponde à engrenagem. Tá? Então, podemos graduar esse segmento de 0 a 8 e obter o valor de cota 5. Bom, podemos debater. O 8 está acima do 5, 3 unidades. Então, posso marcar aqui uma proporção, tá? Com valor de 0,3. E este outro ponto daqui, podemos marcar que o 0 está abaixo dos 5, 5 unidades. Então, eu marco 0,5. Basicamente, é uma proporção, tá? Então,
vou unir este ponto até este. Significa que este ponto daqui será o valor de cota 5. Tá? Então, posso remover estes pontos daqui e estabelecer que este ponto daqui será o valor 5. Bom, se este ponto é 5, então vamos ter uma horizontal deste plano. Então, horizontal 5 com o valor 5. Traçamos uma reta perpendicular a esta horizontal 5, que vai ser a reta de maior declividade. Ela vai nos dar o direcionamento deste plano. Então, o direcionamento deste plano podemos estabelecer estendendo esta reta. Bom, esta reta daqui será a reta de maior declividade que corresponde à engrenagem, tá? Bom, esta reta daqui podemos estabelecer o seguinte, marcar até o limite inferior a 100. Então, podemos marcar aqui a próxima horizontal, será horizontal 10. Então, marcamos esse mesmo espaçamento. Então, vamos ter horizontal 10. Agora, se mantivermos esta distância, significa que este ponto será o valor 20, depois o valor 30, o 40, o 50, o 60, o 70, o 80, o 90 e o valor 100. Então, aqui vamos ter a horizontal 100. Tá? Então, em um primeiro momento, vamos ter que a horizontal 100 da engrenagem, tá, vai ficar abaixo desta região. Então, em um primeiro momento, já temos uma região de interesse, tá? Uma região que poderá ser admissível, que é esta região daqui. Mas podemos estabelecer as demais restrições. Então, a horizontal aqui de engrenagem já caracterizamos. Vamos caracterizar as outras horizontais. Então, para a horizontal do tempo, da mesma forma. Tá? A horizontal do tempo, marcamos 0 para x, 0 para y, então temos 0 para z. Consideramos x com valor 1 e y 0, tá? O valor de x aqui, o valor de uma unidade. Então, atribuímos que esse valor de uma unidade para x, o valor em z vai ser 5. Quando arbitramos o valor 1 para y e 0 para x, então o valor 1 para x, 1 para y no caso, o valor de y vai valer, o valor de y vale 1 e o valor de z irá valer 15. Então caracterizamos aqui o valor 15. Bom, precisamos encontrar estas horizontais. Então, podemos unir, tá? 0 e 5 e 0 e 15. Bom, entre o 0 e o 15 temos um valor 5, então podemos aqui também da mesma forma, o 15 está acima do 5, 10 unidades, então marcamos uma proporção 2, tá? E aqui eu marco uma proporção 1, porque o 0 está abaixo do 5, 5 unidades, então eu marco o valor 1, então está 2 para o valor 1, tá bem? Proporcionalmente. Então, unimos deste ponto até este, significa que este ponto daqui será o valor de cota 5, tá? Então, marcamos aqui o valor de cota 5, podemos deixar designado aqui, tá? E com isso podemos marcar as horizontais. Então, horizontal 5 com horizontal 5. Bom, a partir do momento que temos esta horizontal de cota 5, tá, podemos marcar as demais horizontais. Então, traçamos uma reta perpendicular a esta horizontal, uma reta arbitrária, e marcamos as demais horizontais. Então, a reta de maior declive, que é perpendicular a esta horizontal, corresponde a esta reta daqui, certo?
Então, dentro desta reta de maior declive, vamos marcar até o limite de horizontal 170. Então, marcamos aqui o valor 5. Esse mesmo espaçamento vamos marcar para termos a horizontal 10. É melhor ir de 10 em 10. Então, marcamos aqui o valor 10. Depois, esse ponto daqui, marcamos, mantendo esta mesma distância. Então, 10, 20. Marcamos o valor 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Tá? Marcamos até o valor 100 e depois vamos verificar o seguinte: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, esta distância daqui, ó, do 0 ao 70, marcamos aqui do 100 para termos o 170. Ou seja, esta horizontal daqui corresponde à horizontal 170, tá? Ou seja, já restringimos ainda mais a área. Ou seja, o limite da área agora vai ficar dentro desses pontos daqui, ó. Tá bem? Ou seja, estabelecemos mais uma restrição. Bom, agora queremos verificar o lucro máximo, tá? Então, podemos remover aqui estas horizontais. O importante é esta horizontal de restrição. Para o lucro máximo, da mesma forma, tá? Vamos verificar esta função, x é 0, y 0, temos o valor do lucro, vai ser 0. Tá? Quando o valor corresponde a 1 para x e 0 para y, então marcamos aqui uma unidade em x, este valor daqui será o valor 25, tá? Em z. Quando o y é 1 e o x é 0, então marcamos uma unidade em y, tá? O z vai ser 50, certo? Bom, se queremos encontrar estas horizontais, a gente pode caracterizar o seguinte: entre o 0 e o 50, temos o valor 25, certo? Então, vamos unir o valor correspondente 25 com este valor 25. Temos a primeira horizontal de cota 25 do lucro, tá? Representamos a reta de maior declive. Vou traçar aqui uma perpendicular. E o lucro correspondente à reta de maior declive do lucro se dará ao longo desta reta de maior declive, vai nos dar o direcionamento. Então, podemos verificar o lucro máximo, tá? Então, dentro desta região, vamos conduzir as horizontais e vamos verificar. Então, aqui estamos indo de 25 e 25. 0, 25, 50, 75 e 100. Vamos de 100 em 100. Então, a partir desta horizontal daqui, vamos verificar. Temos o valor 200, o valor 300, 400, 500 e o valor 600. Ou seja, queremos verificar, nesse ponto daqui estará abaixo do lucro máximo. E nesse ponto daqui estará na fronteira, ou seja, o lucro máximo estará neste ponto daqui. Bom, mas este ponto pertence a qual horizontal? A horizontal do lucro que passar por este ponto, que está na fronteira dentro desta região admissível, será o valor correspondente. Então, precisamos verificar o valor de cota da horizontal que passe por este ponto. Então, vamos verificar 100, 200, 300, 400. Temos aqui o 25, 100, 200, 300, 400, 500, 600. A horizontal 600 vai ser o máximo lucro, evidenciando que a região estabelecida será esta daqui, tá? Então, a região estabelecida, a área admissível é esta. Então, a horizontal que fica dentro desta área admissível, o maior valor da horizontal vai ser o valor 600.